Olá, pessoal. Eu sou Evandro Schutz, eu sou economista e matemático, e hoje eu vou falar um pouco sobre o curso de economia, tá? O que é um economista? Tá? O que se vê num curso de economia? Eu fiz, não graduação em economia, eu fiz o mestrado em economia na FGV de São Paulo. E como que eu fiz o curso de economia, né? Eu tinha feito matemática primeiro, na USP, e depois de um tempo, né, tive várias experiências, trabalhei, dei aula, né, no colégio, ensino médio, depois tive outras experiências e acabei caindo na área financeira, setor financeiro. Trabalhei na Bolsa de Valores um tempo. E ali na Bolsa de Valores, eu comecei a ter, naturalmente, por causa do meu trabalho, das atividades que eu tinha, muitas discussões que envolvia conceitos e tópicos de economia. Sobretudo para a gente tomar decisões sobre o modelo que a gente tinha que fazer, né, as variáveis, né, como que a gente ia ter que colocar essas variáveis, né, o que mudava, né, o que tentava capturar. Então você começa a ter outras percepções, né, por exemplo, quando você começa a ouvir falar sobre estrutura termo da taxa de juros, né, quando eu vi isso pela primeira vez, eu, what? O que é isso, né? Curva de inflação, né? Você começa a pensar, superfície de volatilidade de dólar. Aí você começa a pensar, caramba, o que são essas coisas? E aí quando você vai aprofundando, você vai ver que todos esses nomes, no fim das contas, é como se fossem uma... Eu gosto de fazer muita analogia com a medicina, tá? Porque antes de fazer matemática, na verdade eu queria fazer medicina. Estudei muito tempo, mas não consegui passar os primeiros tentativas na medicina, não podia mais esperar, fui lá e fiz matemática. E quando a gente fala esses nomes, no fundo a gente está falando, opa, frequência cardíaca da pessoa, nível de oxigenação do sangue, a pessoa está com anemia ou não, tá bem hidratado ou não. Então esses nomes todos muito complicados, né, e números econômicos que a gente começa a ver nos noticiários, quando a gente não tem um claro senso do que eles significam, a gente não percebe que eles significam uma coisa tão profunda e importante que faz parte da pessoa quanto essas variáveis da medicina, tá? E no fim elas querem, de certa maneira, medir ações que vão mexer no nosso comportamento, nas nossas escolhas, decisões, tá? E nesse curso não, durante o trabalho ali eu comecei a ficar muito, muito, muito curioso mesmo para tentar, vamos ver, entrar no mundo um pouco das humanas, assim, digamos. O que quer dizer um pouco das humanas? O curso de matemática que eu fiz, ele é bem, bem exatas, tá? É um curso que o pessoal chama que é pura, mais pura mesmo. Você estuda matemática, álgebra, trigonometria, cálculo, computação, um monte de outras coisas ali, sem nada de humanas. Tá? O que você vai ver? Fórmulas, 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 letras, letras, porque para que número um curso de matemática universitário? Número final não, você pode apresentar por uma letra. E os professores não gostavam de usar números, então usava letra para tudo. Às vezes você clamava por um exemplo com números. E, e aí você vê todas aquelas coisas ali que são. Cara, você está numa outra realidade, uma realidade paralela, né? Quem já viu aquele filme de John Nash, né? Uma Mente Brilhante, o cara que fica escrevendo equações, né, no vidro, vê os pombos lá andando, começa a tentar descrever aquele movimento com uma equação. É mais ou menos aquilo o curso, tá? Você fica com a cabeça meio, digamos, não é presa, pelo contrário, diria muito mais liberta, porque você olha tudo ao seu mundo, todas as coisas ao redor, e você começa a ver as relações entre elas de uma forma que as pessoas não precisam explicar. Né? Você consegue tentar deduzir aquela forma, ou uma equação que aproxima aquela forma, né? Como interagir com outras coisas, você começa. E aí, quando você não sabe, é o que é mais legal, porque você começa a tentar, opa, eu não sei, como é que eu vou fazer então? Aí você começa a pensar, aquilo ali é diferente daquilo, ou é igual. Opa, você começa a pensar como é que é, né? E, por outro lado, eu tive a parte de licenciatura no curso, e eu gostava dessas coisas de humanas também, né?
talvez por causa da religião, das outras coisas, mas eu gostava de estudar, investigar. Fiz muitas optativas até na parte de filosofia na, que eu pude fazer. Meu, minha, meu TCC, né, digamos assim, foi sobre Platão, na verdade, um método platônico que ele utilizou no livro Memon para provar, né, descrever o teorema de Pitágoras para um servo nécio, né, que nunca tinha estudado matemática, digamos assim. E eu queria entender um pouco mais essa parte que envolvesse, as relações humanas, os comportamentos humanos, né, as questões políticas, né, e a cuja economia ali fazia muito sentido, ainda mais pelo contexto do meu trabalho. Eu estava realmente muito curioso, tá, para tentar entender melhor a economia, esse mundo, essas coisas. E essa altura eu já tinha tido uma quebra de preconceito. E qual era o preconceito que você geralmente sempre escuta, né? Que quem faz economia é aquele cara que, digamos, só pensa em dinheiro, tá? No sentido mais sórdido possível, né? O cara não chega a ser um ladrão, mas é o cara que quer ficar rico, quer dinheiro fácil, quer vida fácil. Um bom exemplo, né? É aquele estereótipo que colocam naqueles filmes de Hollywood, por exemplo, aquele Lobo de Wall Street, né? O cara que faz economia é aquele. É o Leonardo DiCaprio no filme Lobo de Wall Street. E não é nada disso, né? Para começar, a maioria dos economistas não são ricos. Fazer curso de economia não vai te fazer rico, né? E não necessariamente vai também te dar atalhos para virar rico. E pelo contrário, tá? Às vezes o economista acaba se arriscando menos e às vezes diminui a probabilidade dele ficar rico por causa disso. Mas às vezes tem esse estereótipo, né? Opa, o cara que faz economia é o cara que só quer saber mexer com dinheiro. E na verdade, mexer com dinheiro é uma partezinha lá do curso de economia, que é uma frente, que é a parte de finanças. Tá? É quase como falar, o cara vai estudar matemática. Matemática tem milhares de focos. Tá? Computação, por exemplo. Ou trigonometria. Ou topografia. Ou cálculo. Ou álgebra. Ou lógica. Ou teoria dos conjuntos. Né? E umas coisas aí mais maluquinhas aí que você pode... Não, você não consegue imaginar, na verdade, você tem que estudar, tá? Para até saber alguns nomes de algumas coisas aí. Né? Por exemplo, estatística. Né? E a finanças é uma frente também da economia, né? Do curso de economia. E, digamos, é uma frente mais pragmática. Tá? Uma frente mais pragmática. E o curso de economia, na verdade, não tem muito esse enfoque na finanças. Tá? Finanças é meio que... é uma veia de aplicação. O curso de economia você vai ver mais outros aspectos. O que está antes dessa, digamos, dessa veia de aplicação. E aí você começa a estudar economia. E aí, na faculdade, na economia, você tem um choque ali, né? Primeiro, como já fui direto para o mestrado, então não tem muita aquela introdução, né? Você tem que correr atrás, já pega livros e conteúdos com tópicos e estruturas bem mais complexas, mais avançadas. Você tem que se virar pela bagagem que não tive na graduação. E você percebe, então, que o curso de economia você tem alguns focos principais, que é a macroeconomia e a microeconomia. E podemos dizer que a macro, de certa forma, veio da microeconomia. E o que seria a macroeconomia e a microeconomia? A macroeconomia são os principais fatores que movimentam a sociedade com uma larga escala. É quase como a gente for pensar na física clássica. Tá? Então você tem física clássica ali, Newton, né? Isso aqui Newton, você consegue ver o movimento de um carro, por exemplo, de um tiro, de um movimento balístico, uma coisa ali, para aquelas equações, né? Digamos, equações newtonianas, para simplificar a história. E
Mas quando você aprofunda e vai ver o que é aqueles objetos, o que está por dentro deles, cada um lá, opa, você vai indo para um outro caminho que você vai lá para quântica, né? Você vai para relatividade, quântico, partículas, movimentos quânticos e um monte de coisa lá que ninguém entende, ou quem acha que entende tem que rever seus conceitos, que é bem complicado, né? E que começa a usar a probabilidade para mil e uma coisas ali. E muitas vezes é difícil você casar, né, a física clássica, né, com a quântica. E a macroeconomia é mais ou menos isso. E a microeconomia é como se você estivesse entrando ali nas entranhas, né, da matéria ali, né, e às vezes não é muito claro, tá? Por mais que é muito mais fácil fazer esse pulo da micro para macroeconomia do que da física de partículas quânticas para a física clássica, né? E o que vai estudar ali, tá? Na macroeconomia, para simplificar. Os grandes movimentos comportamentos, que são as grandes variáveis, né? Que é, por exemplo, quando eu falei, opa, taxa de juros, né? O que é os juros, né? Opa, inflação, PIB, e essas coisas que são mais que a gente geralmente usa para observar algo a nível país, né? A nível sociedade, né? Onde tem várias pessoas e aquilo vai afetar muito o comportamento. E não digo só vai afetar, como na verdade é o resultado do movimento dessa sociedade, né? E quando falo do movimento, é um verbo, mas imagine que é um verbo com vários verbos dentro dele, tá? Como se fosse um conjunto matemático com várias variáveis ali, né? Há muita coisa ali, né, que está acontecendo dentro daquela sociedade que eu chamei de movimento. Tá? Mas tudo que está acontecendo na sociedade, esse conjunto, esse set, vai influenciar essas variáveis macroeconômicas e essas variáveis macroeconômicas também têm o efeito de afetar esses outros, né? O que a gente chama de que é a endogeneidade. Né? E aí é um dos grandes problemas, dificuldades de estudar macroeconomia, principalmente quando a gente entra em métodos econométricos, né? Quando a gente tenta casar a economia ali com a matemática, a estatística, que é a questão da endogeneidade, né? Como trabalhar a endogeneidade, como driblar ela, né? E esses pontos. E a microeconomia por exemplo, é mais algo no nível pessoa, tá? No nível o indivíduo. Então, é como se estivesse comparando na medicina. Eu estou vendo as macro funções do organismo, né? O coração batendo, o sangue sendo bombeado, a oxigenação acontecendo, né? A pessoa se hidratando ou não, né? A quantidade de fluido, o volume, né? No corpo. E a microeconomia vai ser aquelas micro variáveis, né? Que às vezes vai ter que fazer um exame de sangue muito específico, um outro exame muito, muito específico, ou algo que está acontecendo ali dentro das células, né? Que é muito específico mesmo, de uma doença, né? Um vírus, alguma coisa que você tem que aprofundar mais assim no detalhe. E que muitas vezes é difícil você fazer essa ponte entre aquele ponto e o que está acontecendo na circulação do sangue. Né? E muitas vezes, mesmo que esteja muita coisa desordenada, né, no micro-organismo, digamos assim, da pessoa, o macro ainda está funcionando. Né? E muitas vezes o macro é o que manda, né? É o que manda no sentido. Opa, pegou uma pessoa ali que teve um acidente grave, tal. O que você é um socorrista, né? Um médico socorrista, um bombeiro, sei lá, chegou lá. Ele vai se preocupar com as macro variáveis do cara. Opa, vias aéreas, né? Número 1, vias aéreas. O cara tá respirando, tá obstruída vias aéreas, né? O coração tá batendo, né? Como que tá esse fluido? Ou o cara tá consciente ou não? E tá com sangramento, né? E aí a prioridade é essas macro variáveis. Oxigenar o cara, respirar e manter o coração batendo ou o sangue fluindo de alguma maneira, né? Nem que seja manualmente ou com desfibrilador, com um balão, né? Mas tenta manter a macro, ou
coloca sangue ou soro intravenoso para repor volume, né? Tenta resolver um macro, né? É o que vai manter, a grosso modo, a pessoa viva, mesmo muitas funções em escala micro, né, dentro da pessoa, não está funcionando bem, não está funcionando corretamente. Algumas nem estão funcionando, estão totalmente desordenadas. E aí tende a corrigir com o tempo, ou fazer alguma intervenção para corrigir, né? E é isso meio que você vê no curso, comparando macroeconomia com micro, tá? Fazendo essa analogia. Só que essas variáveis o quê? Como eu falei novamente, é do comportamento humano, da sociedade, né? Essas coisas, o nível principal. Então, isso é tão forte que, por exemplo, você vê essa relação que, por exemplo, se você pega um gráfico, faz um gráfico, pegando dois dados, duas informações. Um é o PIB per capita. E quer dizer o PIB per capita? Ela significa muita coisa, essa variável, muita informação, mas vamos simplificar alguns aspectos dela. Ela significa, a grosso modo, a capacidade do indivíduo naquele lugar. E quando quer dizer a capacidade vamos fazer outra analogia com medicina. Quanto maior o PIB per capita, significa que mais aquela pessoa consegue correr. A gente já começa a ver uma intuição. Caramba, significa quase isso, E aí, para ficar mais interessante essa analogia entre medicina e economia, a outra variável é expectativa de vida. Ou seja, qual a expectativa de quantos anos, em média, uma pessoa leva para morrer. Tá? E você pega essa informação de cada país. E aí você vai ver um gráfico praticamente com uma relação bem linear, quase assim, em que quanto maior o nível de renda per capita, maior é a expectativa de vida da pessoa. Ou seja, países, lugares em que as pessoas têm um maior nível de renda, em média, elas tendem a viver mais. E olha a relação com economia, com saúde, com corpo humano, com medicina. A grosso modo, a pessoa consegue correr mais. E literalmente consegue correr mais. Porque com maior renda per capita, ela consegue se alimentar melhor, ela consegue ter mais acesso a recursos, a energia, a tempo disponível para correr, às vezes até um tênis para correr. Ou vamos extrapolar, ela consegue ter um carro para correr muito mais rápido, ou andar de avião muito mais rápido, né? Por aí. Vamos colocar essa questão, né? O trabalho, né? E a pessoa com baixo nível de renda per capita, no máximo vai conseguir muitas vezes perambular, ou só ali fazer o que necessita para sobreviver, né? Vai ter um alto nível de desgaste do corpo, né? Sem acesso a muito recurso, a alimento, bebida. Então, só essa variável macroeconômica, né? PIB per capita, eu acho que é uma da, se não, talvez seja a principal que existe em economia. E a partir dela você já consegue ver muitas e muitas relações, muitas coisas, explicar muita coisa. E o que significa PIB per capita? Aí os caras falam, PIB per capita é a pessoa ter maior renda. Mas o que significa a pessoa ter maior renda? A pessoa consegue trabalhar mais. Opa, não necessariamente a pessoa consegue trabalhar mais. A melhor forma de entender é ela consegue realizar maior trabalho com menos esforço. Então, se você consegue trabalhar mais com menos custo, e o custo a gente pode colocar várias variáveis no custo, por exemplo, tempo, né? Você consegue ficar o que uma pessoa levaria 2 anos para fazer, você faz em 2 meses, você tem um nível de produtividade maior que o outro. Vamos pensar em comida. Se uma pessoa levaria 2 anos para produzir
X de comida, como em trabalho, e você leva apenas 2 meses para fazer esse mesmo X de comida, você vai ter muito mais alimento disponível, menos, digamos, desgaste físico, e vai ter uma qualidade de vida melhor e mais tempo disponível para aproveitar, sei lá, com lazer, para estudar, pesquisar, pensar novas tecnologias e outras coisas que o ócio oferece, né? E aí você começa a fazer as várias relações. E você, em macroeconomia, né, você vai... Isso tem muita coisa, você não faz ideia, tem muita, muita, muita coisa. E várias teorias, vários modelos, tá? Apesar que muita coisa ali é, digamos, não diria que é consagrado, mas é no sentido... As relações principais já são conhecidas, né? Foram conhecidas nas últimas décadas, né? Nos últimos 2 séculos, em geral. Então, por exemplo, uma delas é a relação entre taxa de juros e inflação. A taxa de juros, ela tende a ter uma correlação negativa com a inflação. Se eu aumento os juros, eu tendo a diminuir a inflação. E ao mesmo tempo contrário, se eu abaixo os juros, eu tendo a aumentar a inflação. É uma visão bem simplista, que na verdade a mais correta seria comparar o spread, ou a diferença entre a taxa de juros e a taxa de juros neutra. Tá? Mas esse é outro ponto. Não vamos entrar nesses pontos muito aprofundados. Então, as principais relações já são conhecidas, né? Então, uma delas, se o nível de produtividade é baixo, não tem segredo o que fazer, né? E aí, tem a capacidade de um país ser produtivo. Se você pega um modelo utilizando o método de Cobb-Douglas, você vai ter consegue descrever por uma função ali matemática, em que essa capacidade, digamos, de produção vai ter praticamente duas principais componentes. Uma delas é a força de trabalho e a outra é o nível tecnológico. Então, se você tiver uma baixa força de trabalho, ou seja, poucas pessoas podendo trabalhar e produzir, aquela sociedade ela tende a conseguir produzir menos, pouco, a menos que ela tenha uma hiper, ultra, mega arsenal tecnológico e potencial tecnológico, assim, digamos, né? Mas se você imaginar uma pequena ilha com 10 pessoas, o que essas 10 pessoas conseguem fazer, né? É muito limitado comparado com o que 1 milhão de pessoas poderão fazer. Mesmo suponho que os dois tenham a mesma quantidade de tecnologia, né? Agora, se a pessoa tem, mesmo um lugar com 10 pessoas, com poucas pessoas, mas um alto potencial tecnológico, com muitos recursos nesse sentido, ela tem um alto potencial de produtividade. Vamos pegar 2 exemplos extremos para a gente comparar. Um deles é Dubai. Dubai, pouquíssimas pessoas, pouquíssima força de trabalho e uma renda gigante, né? Um alto potencial ali de produtividade. E onde que vai estar o segredo? É na componente recurso tecnológico naquela sociedade. E aí você precisa falar, não, que os caras são muito ricos. Tá, uma pessoa só ter riqueza não significa nada. Né? O cara ter lá um monte de dinheiro, ouro, etc. Isso significa nada. Significa que ele usa esses recursos que eles têm e aplica esse recurso nessa componente tecnológica. Né? Senão é como se estivesse guardando dinheiro embaixo do colchão. Não faz nada. Se a pessoa for hiper rica, mas todo dia ela tiver guardado embaixo do colchão, aquele dinheiro não vai fazer a menor diferença na vida dela. Né? Ela tem que usar aquele recurso. Agora, o outro extremo, a China. Hoje ela tem, digamos, um nível tecnológico um pouco maior, mas nem tanto, mas uma população
absurdamente gigante, bilhões de pessoas. Então, a força de trabalho dela é muito grande. Então, o segredo da China hoje está na força de trabalho. Ela está tentando modernizar, né, criar, evoluir nesse componente tecnológico, mas ainda é uma grande barreira, né? É muito difícil. Então, são dois temas complexos que mostram esse hiato, essa diferença entre dois países. E vamos pensar um cara intermediário, Estados Unidos. Tem uma grande população, não tanto quanto a China. Imagina se tivesse a população da China. Em um alto nível tecnológico, produção tecnológica, né, nível de produtividade, né, por pessoa. E aí, por exemplo, essas componentes, força de trabalho, nível tecnológico, né, já te dá uma visão muito interessante. E aí eu fiz o meu mestrado, né, em economia com foco em macroeconomia, né, financeira. Então eu me foquei ainda numa vertente, numa área específica em macroeconomia e voltado para finanças. Minha macroeconomia voltada à aplicação para finanças. Que tem várias outras, tá? E quando você vai estudando, você vai ver que, em geral, não tem esse interesse. Estou estudando macroeconomia para virar rico. Não tem lá o curso de macroeconomia. Como ficar rico estudando macroeconomia. Introdução à riqueza a partir da macroeconomia. Não tem uma coisa assim. Né? A primeira a pessoa vai estudar aquilo e vai pensar, mas que coisa chata, né? Porque qual que é a utilidade disso, né? O cara vai ver que às vezes a utilidade disso é pro cara que vai tomar grandes decisões de longo prazo, decisões que vão afetar um grande conjunto de pessoas, né, como o governo, o Banco Central, né, ou né, economistas tentando dar uma projeção, né, para empresas, de cenários futuros, né, o que pode acontecer, a tendência, né, ou como um movimento ali no mundo nessas variáveis macroeconômicas pode impactar, né, as variáveis macroeconômicas aqui no Brasil, né, isso se contagiar nas microeconômicas, né, afetar aquele negócio e por aí vai, né? Ou como as variáveis microeconômicas tendem a afetar as macros, né? E muitas vezes, né, as empresas, né, em geral, acabam estando, quando a gente fala direcionais, estão direcionadas de alguma maneira nessas variáveis macroeconômicas. Então, por exemplo, uma importantíssima variável macroeconômica é o câmbio, né? Se uma empresa é uma empresa exportadora que recebe o dinheiro em dólar, por exemplo, né, em alguma moeda de câmbio, ou uma empresa importadora que paga em câmbio, cara, o comportamento dessa variável macroeconômica é de extrema importância para essa empresa. Pode ser questão da empresa prosperar ou ir à falência. Então, é uma das variáveis mais difíceis, tá? Porque é a variável mais reativa que tem. Aí você começa a estudar outras variáveis, né? Por exemplo, inflação. Cara, tem empresas que são muito apegadas à inflação, né? O comportamento delas. Outra variável econômica extremamente importante, taxa de juros. Afeta todo mundo, né? No final das contas. Mas, de certa maneira, as empresas ligadas no setor financeiro, principalmente bancos, são as, de certa maneira, mais impactadas, principalmente em volume financeiro, por essa variável, né, macroeconômica. É a mais importante, de longe, talvez, para os bancos. E há vários controles que é nesse sentido. Então, um dos principais controles que hoje os bancos têm é uma parte de fazer o tal do IRRBB, né, o IRRBB, né, que é praticamente monitorar o risco da taxa de juros, né, como oscilações, movimentos na taxa de juros pode impactar o financeiro do banco, né, o risco do banco. E por aí vai. Aí tem um outro tópico de microeconomia. Cara, microeconomia é animal, é muito legal. Eu não tinha noção do que era microeconomia, né? Então eu podia depois ter feito, né, o mestrado, fazer focado mais em micro, porque micro acho que
para quem é do campo de matemática, de exatas, assim, né, mais naquele nível abstrato, é mais legal. Você é muito mais, digamos, raiz, muito mais equação, fórmula, número, é muito mais próximo da fronteira filosófica, digamos assim, os pontos. Há muitos modelos bem complicados, né? Digamos, o John Nash, né? O modelo de equilíbrio. Né? Modelo de equilíbrio para quando você tem um sistema de competição, né? De, por exemplo, duas empresas competindo, duas pessoas competindo, de alguma maneira. É microeconomia. Né? É um tópico da microeconomia que separaram e hoje é chamado de behavior, né? Economia comportamental. Mas, grosso modo, é um tópico de microeconomia. Tá? Behavior. Ele vai estudar equilíbrio de Nash, né? E outras coisas ali nesse sentido. Em microeconomia é muito legal porque você começa a ver várias coisas, por exemplo, do comportamento humano, né? Opa! Por que a gente compra roupa? Já pensou para parar isso? Pensar nisso? E aí você começa a pensar, compro roupa, sei lá, porque eu quero estar com uma roupa bonita, né? Sei lá, uma roupa limpa, ou... Aí você começa a estudar, você começa a ver quando você coloca a relação de roupa com a renda da pessoa, né? O consumo, você começa a encontrar várias relações ali. Tem uns gráficos bem interessantes, né? Não vou entrar nesses detalhes, mas você começa a perceber, opa, e se a sua renda fosse menor? E menor, e menor, e menor? Aí você vê que você não vai começar a comprar roupa. Você vai ter só as roupas que você tinha no corpo. E olha lá, ia manter ela. Por mais velha que estivesse aquela roupa. E se a renda ainda fosse menor? Menor, menor. Cara, você não ia comprar roupa. Você ia gastar só comida. Só alimentação. E se a sua renda fosse menor, menor? Cara, você ia viver pelado. Né? Aí você começa a ver, opa, o cara tá lá na situação vai bem primordial, tipo filme naquela série Largados e Pelados, né? Os caras estão praticamente o tempo todo atrás de alimento, de comida, né? E de manter o fogo, né, aquecido no abrigo. Eles têm que ter um nível de produtividade que garanta uma quantidade de refeição, de segurança de alimento, para depois, com esse nível de renda, aí que a pessoa vai começar a pensar, opa, em roupas, em produzir roupas, em ter roupa. E mesmo a cidade mais modernizada, como nós de hoje, isso também acontece em relação. Então, geralmente, é meio que uma estuda a pessoa nível de alimento, começa a consumir alimento, depois de certo nível de renda, ela começa a comprar roupas. Depois de um certo nível de renda, ela começa a comprar alimentos também, de novo. Só que um pouco mais de alimento com mais qualidade. E aí, depois que passou desse nível de renda, que a pessoa começa a pensar em outras coisas, digamos, educação, lazer, arte, roupas melhores, imagem, né? O cara começa em cabeleireiro, né? Como fiz hoje, e por aí vai. Então você começa a ver que tem esses comportamentos. E você vai estudando esses comportamentos de microeconomia. E esse é um deles só. E você vai ver vários outros. E aí você vê várias coisas, começa a estudar mais a profundo, que você vê o que é um comportamento racional, o que é um comportamento irracional, economicamente. E aí você vê que, em geral, as pessoas, para muitas coisas, têm um comportamento irracional, mas, em média, a longo prazo, a sociedade, as pessoas tendem a ter um comportamento racional. E aí você começa a ver várias coisas muito interessantes sobre comportamento da pessoa, humano mesmo, e de uma maneira que foge um pouco da psicologia, né? Da psicologia e da filosofia, né? Você vê ali nos números, né? Você vê no comportamento das pessoas, assim, você consegue medir, observar, e independente se ela fala com você ou não, né? Independente do que está passando, de certa maneira, na cabeça dela, pela reação, você consegue medir isso, né? E dali você começa a ver, opa, de onde surge a questão de inflação, né? O que quer dizer a inflação? Muita gente procurando por algo escasso. Então,
sei lá, imagine que você mora num lugar que tem uma fonte de água só. E tem, sei lá, você e mais 10 pessoas. Está na época de chuva, aquela fonte de água está abundante, cheia. Para vocês é fácil pegar aquela quantidade de água. Não tem um problema, né? Aquela água tem pouco valor, de certa maneira. Porque está abundante ali para todos. Agora, imagine que entrou uma escassez, meses e meses sem chover, muito calor, etc. E uma grande quantidade de pessoas ainda. Aquele recurso fica muito escasso, tem pouquíssima água para todos. Às vezes dá muito trabalho para conseguir água, você vai ter que cavocar bastante fundo, ou esperar muita essa água sai gotejando, tem que esperar horas e horas para encher um copo d'água, né? Significa que a água ficou mais cara, né? Demanda mais tempo, mais trabalho para conseguir ela e para abastecer o maior número de pessoas. E isso é a inflação, né? Hoje a gente consegue medir a inflação com o preço, né? Com uma outro tipo de métrica. Mas o conceito é o mesmo, a ideia é a mesma, né? O número, de certa maneira, só que a régua que a gente usou, né? A unidade de medida que mudou. E isso você vai estudando, vai aprofundando, aí você vai começando a ver, opa, a questão das empresas, das firmas, né? Como que funciona o que é um monopólio, né? Como é que funciona o comportamento monopolista, né? Quais são as atitudes, né? Quando é um oligopólio, quando é um mercado perfeito, né? Que você não tem nenhuma dessas ações, né? Você tem uma ampla competição com muitos players. Aí você começa a estudar, opa, como é que eles, o que é o lucro, o que é o bem-estar social, como maximiza, que é como definir a curva de demanda, curva de oferta. Tem um monte de coisa que é muito interessante, né? Você vai estudando. Né? E aí muitas vezes você começa a pensar, opa, por que uma empresa monopolista, né, por exemplo, Petrobras, não aumenta o preço do combustível infinitamente? Porque a Petrobras, que hoje vai no Brasil meio que um monopólio, não aumenta o preço da gasolina para, sei lá, R$ 100 o litro. Vamos chutar assim. Isso não ia trazer mais lucro para a empresa? Não ia? Por que a empresa não faz isso? E antes que a pessoa pense, é porque o Estado, o governo proíbe, porque ele é o maior acionista da empresa. Não é nada disso. Não é isso. Se a fizesse isso, é meio que estivesse congelando o preço. Né? Se o governo tivesse. E toda vez que congela o preço, é um desastre, né, na história. Mas. Aí você vê outros exemplos de monopólio, né? E aí você pensa, opa, por que essas empresas monopolistas ou oligopolistas não aumentam o preço? Absurdo, né? E aí, quando você vai estudar microeconomia, você entende, porque você tem a curva de demanda e oferta. Né? E a demanda funciona também, acompanha, tem uma curva ali. Você não consegue aumentar infinitamente o preço. Dependendo do nível do preço, a demanda é outra. Né? O cara se tiver muito, muito, muito caro o valor, eu não vou comprar, eu não vou consumir. Eu vou atrás de outra opção. Então, acaba tendo a questão de efeito de substituição, você vê como que são essas curvas, essas demandas, né? Você estuda até, por exemplo, os casos como quando a demanda é constante, por exemplo, por água, né? Para beber a gente precisa de água, senão morre, né? Ou quando a pessoa tem vícios, né? Como é que é a curva de demanda de um viciado, né? Em uma droga? Você às vezes pode extrapolar o preço que for e a demanda ainda está absurdamente alta, né? E assim, vai estudando várias outras coisas, né? E a parte matemática, vocês conseguem modelar tudo isso com matemática. Isso que é mais interessante, digamos. E outra coisa muito legal de economia, né, hoje, não tanto, digamos, 100 anos atrás, um pouco mais, que no passado faltava ferramental, faltava força bruta, digamos assim, no sentido de computadores e dados
para a gente pegar os modelos, a teoria, né, econômica, os números, né, o que a pessoa projetava ali, tentava relacionar, e falar assim, opa, ok, deixa eu pegar agora os dados, deixa eu confrontar com esses dados. Né, deixa eu fazer um laboratório ali, deixa eu ver se a partir dos dados eu consigo observar isso ou não. Né, ou se os dados me trazem algum outro insight. Né. E hoje a gente tem esse ferramental, né, cada vez mais. E isso está mudando, desenvolvendo absurdamente, né, o curso de economia. Né. O curso de economia hoje está cada vez mais exatas e menos humanas, digamos. Menos humano no sentido pejorativo, tá? No sentido que depende mais da especulação, não é nem diria especulação, mas no sentido que a pessoa está cada vez mais difícil conseguir sustentar uma mentira, tá? Em economia. Né? A pessoa... vamos partir novamente da medicina. Na medicina, hoje, né, o avanço do estudo da medicina sabe o que faz a pessoa ter uma boa saúde. Né? Quais são os hábitos saudáveis para a pessoa ter uma boa saúde, para ter boa qualidade de vida, para se dar bem nos esportes, né? E etc. Né? Fazer exercícios físicos, né? Não consumir drogas, beber bastante água, dormir bastante, respirar ar puro, ter uma boa alimentação saudável, nutritiva, né? E por aí vai, né? Sabe? E também sabe o que não o que não promove saúde, né, bem? Dormir pouco, sedentarismo, consumo muito de drogas, álcool, tabagismo, e vários outros comportamentos, né? Também, sabe, um comportamento socialmente violento, né? Com as pessoas, né? Você pode ver em lugares que as pessoas tendem a ser mais violentas, o que acontece? Diminui a expectativa de vida, ou de acidentes, de brigas, né? De pessoas saírem machucando, né? As coisas. E por aí vai, né? Agora, por muito tempo, existiu médicos falsos, né? Hoje ainda existe médicos falsos, né? Digamos que... médico não falso no sentido que, o cara não fez curso de economia. Não, pessoas que... de medicina. Não, mas tem muito médico que fez curso de medicina, às vezes lugar bom, e aí o cara está defendendo práticas que não promovem saúde. Pelo contrário, práticas que promovem a não saúde. E eles começam a fazer malabarismo, né? E geralmente se recorrem a drogas para fazer, né? Medicamentos, medicações, né? Vamos pensar um exemplo clássico. Um atleta, tá? Um atleta. Ele quer ter um desempenho absurdamente bom num campeonato, sei lá. O médico vai lá e, toma isso aqui, ó. O cara vai lá, toma uns anabolizantes, umas outras droguitas lá. O cara se acha lá o Superman na competição, no campeonato, o cara, olha, como eu tô bem, etc. Se achando um bambambam, né? Opa, passa o efeito daquelas drogas, daqueles medicamentos, e o que acontece? Né? Vem a ressaca depois, né? Ou às vezes tem um problema mais grave no coração daquela pessoa, etc. Que no longo prazo deteriora a saúde dele, cria vários outros problemas, vários custos hospitalares, e muitas vezes diminui a expectativa de vida, e por aí vai, né? Ou às vezes pode ser até problemas que pode causar algum efeito na sua prole, né? Digamos, nos seus descendentes, né? Nos espermatozoides, pelos ovos, sei lá. Se for uma mulher, às vezes na gestação, alguma coisa. E por aí vai. E aí você fica pensando, olha, às vezes esse médico tenta defender isso, tenta defender aquela prática, né? E pessoas que também tentam defender essa prática. E outras práticas análogas, né? E, de certa maneira, ele consegue defender até certo ponto aquela prática. Até aquele campeonato, por uma
duração de tempo ali, que X, a prática teoricamente funcionou, né? Aparentemente, né? Mas é porque, na verdade, a pessoa já vinha de uma condição de saúde que suportava aquela prática errônea, né? Mas aquilo vai destruindo a pessoa, e a partir do momento que vai passando essa reserva, né, de capacidade de aguentar aquilo, aí começa a ir ladeira abaixo, né, deteriorar e destruir, né? Então é como, não é uma coisa que veio como, opa, um tiro, né? Sei lá, pode vir um médico maluco e falar, ó, você dá um tiro na cabeça e você vai ficar muito bem, vai ficar mais inteligente, né? Opa, na primeira tentativa, já acabou com tudo, né? Então não tem como defender, né, esse tipo de erro, de mentira, né? Na medicina. Você tende a defender ou enganar nessas coisas que levam tempo, né? Maior tempo para vir os resultados. E na economia, do mesmo modo. Então, ao longo da história aí, inclusive ainda a hoje, né, pessoas, inclusive de faculdades boas, né? Eu conheci pessoas assim na FGV até, que defende coisas aí que são análogas a isso, né? Hoje se sabe o que produz saúde, os principais fatores macroeconômicos, digamos assim, e até microeconômicos, para que a gente chama de caminho da prosperidade, né? E as pessoas, como falam novamente, caminho da prosperidade não é ser o lobo de Wall Street, tá? Tira isso da cabeça. Quando fala caminho de prosperidade, é pessoas, uma sociedade vivendo com alto nível de renda per capita, qualidade de vida e todos os outros benefícios de variáveis macroeconômicas. E quando fala variáveis macroeconômicas, opa, alto nível de educação, alto nível de vamos lá, de saúde, que a gente pode medir pelo baixo nível de mortalidade infantil, alto nível de perspectiva de vida, de superar doenças, né, e outras dificuldades, sabe, catástrofes naturais, né? E por aí vai. Você vai tem um monte de outras variáveis que você pode associar com isso, né? Alto nível de liberdade, né? Opa, né? Muitas vezes, vamos pensar assim, o que adianta a pessoa ter um alto nível de produtividade se ela só pode, se ela não pode utilizar aquilo, né? Normalmente que é a história do colchão lá, né? Então imagina que a pessoa fica lá trabalhando, o trabalho dela é ficar quebrando coco. Vai ficar quebrando coco. Ela pode quebrar 1 milhão de coco por hora. Se ela não tem liberdade para fazer outras coisas além disso, né? Viajar, passear, aproveitar a família, ter tempos fora para fazer as outras coisas, que adianta aquele alto nível de produtividade, né? Então não é isso. É como assim pode lembrar daquele do Sansão, né, o personagem do livro Revolução dos Bichos, né, que era o cavalo, né, ou era o bufo, não lembro. Que só trabalhava, até o dia que morreu, né? E então você também traz essa questão da liberdade de você poder usufruir aquilo, tá? Então, hoje a sociedade conquistou, você poder ter muitos dias ou meses de férias, onde você pode viajar, né? Não ficar se preocupando a todo momento de ter que ficar produzindo para sobreviver. E isso é uma consequência de uma renda de alto nível que você conseguiu acumular, produzir no passado, alto nível de produtividade. Então é nesse sentido, tá, que é o que importa, que é o que faz. E você vai estudando isso, você vai vendo outras relações, você começa a estudar, por exemplo, a parte de economia das instituições. Você começa a ver o papel das instituições, né, a importância delas, né, que elas meio que solidificam, né, esses pontos, né, que solidificam no sentido de evitar, muitas vezes,
que haja os médicos falsos, o médico ruim, que muitas vezes as ideias deles são destrutivas, né? Mas o efeito você só vai ver no longo prazo, depois que acaba as reservas, depois que acaba a sustentação daquilo, né? Então, instituições que tendem a punir esse tipo de comportamento, esse tipo de ideia, né, de agente econômico de pessoa, e ao mesmo tempo favorecer, né, que a gente chama de incentivos, né, as boas ideias, né, aos bons hábitos que promovem saúde, que vai produzir vida longa e saudável no longo prazo, em termos econômicos, né? É aquela coisa que, não é só, né, colocar não é tomar um anabolizante, não. É várias práticas boas, saudáveis, que vão, ao longo do tempo, produzir, né, os bons resultados, os bons frutos daquilo. E aí tem esses pontos, né? E aí entra o outro fator, que esse é o grande problema da economia, que não é o conhecimento técnico, né, do que é bom, digamos, do que tem que ser feito, qual é o caminho, né, o caminho da prosperidade, que é o lado da política, né? Então também tem uma vertente da economia que estuda mais o foco na política, né, políticas econômicas, né, como até mesmo vai a política de quem não está nem com economia, né, influência econômica, que é o que? É a decisão das pessoas, né? Que muitas vezes é um caminho racional, é a decisão que está pensando no agora, né? Não no amanhã, nessa geração, não nas gerações futuras. E por aí vai, né? E aí o cara pode tomar decisões economicamente mais absurdas possíveis, né? Pode tomar decisão, ó, de agora em diante, quem ficar doente vai ter que tomar uma xícara de petróleo com detergente para curar. Dependendo do poder que político esse cara tem, ele consegue fazer com que a sociedade tome isso, né? E muitas vezes há de quem reclamar, né? O cara vai pro xadrez, né? Então, e às vezes tem um cara que quer acertar, tem a boa intenção, mas vai com a ideia errada, né? O cara acha que, opa, a solução, na verdade, é todo mundo beber chá para se manter bem hidratado, né? Mas um entupi de chá, né? E às vezes, opa, vem outros efeitos, né? Quando a pessoa, na verdade, tem uma quantidade de água, a água tem que ser saudável, ela tem que beber não muita água, né? Mas tem a quantidade de água que tem que beber periodicamente, né? Do dia. Se você dá um galão de água para a pessoa beber, a pessoa, olha, como equilibrar, né? O que se sabe que faz certo, o que faz bem, né? O que faz certo, que promove saúde, você tem que equilibrar isso também. Então, esse lado político é muito difícil, né? Principalmente países que têm uma baixa estabilidade política, né? E instituições, né, que promovam uma boa política, digamos assim, no sentido que consiga promover um ambiente que prospere as boas ideias, né? Que promove saúde econômica a longo prazo. Então é bem interessante mesmo coisa de economia. Também vai ter a frente de finanças, né? Na parte de finanças vai ter a parte de wealth management, que é para quem quer se focar mais na parte de gestão de patrimônio, né, de riqueza. Você pode ir para frente de mercados financeiros, né? E vai ter um monte de frentes aí, tá? Mas coloquei algumas aí. Frentes quantitativas e por aí vai. Então, acho que esse é um vislumbre. Vou dar só mais uma palhinha. Existem, né, algumas instituições de ensino de economia que eu diria que é uma economia asterisco. Por que uma economia asterisco? Que elas não aderiram a essas mudanças que as exatas trouxeram, né? Muito. Então,
eles deixam meio que essa bagagem que a estatística, a matemática, os dados, os números trouxeram, e elas estão mais presas a ideias ideológicas, né, do mais ideias do passado, ideias ideológicas do passado. Então elas querem defender essas ideias, custe o que custar. E se tiver modelos ou ideia, alguma coisa que contraria isso, descarta, deixa de lado. E o importante é defender essas ideias. Né? Então acabam sendo instituições, né, de ensino que desprezam bastante, né, são bem mais fracas, né, nessa parte de exatas. Às vezes dão nenhum valor ou só ensinam o que for obrigatório, né, do currículo. E o enfoque deles é mais na questão de humanas. Então transformam meio que o curso de humanas quase como um debate filosófico, no sentido de vence quem grita mais, ou vence quem consegue ter a melhor oratória, né? Ou vence quem consegue mais pessoas falando joinha, ó, né? Ao invés de conseguir demonstrar mesmo, né? Opa. Então é como se, olha, eu tô, normalmente analogia com medicina. Olha, eu descobri aqui uma pílula mágica de cafeína que faz todo mundo ficar uau da cabeça, né? Vamos lá, vamos tomar. Aí um monte de pessoas, olha, eu tomei joinha, joinha. E aí, nisso começa, é o argumento deles. Ó, um monte de pessoas, todo mundo feliz porque elas tomando um monte de cafeína. Né? Vão ficar criando vício a cafeína. Ela tem que tomar cada vez mais cafeína, mas a dor de cabeça se perde produtividade, né? E outros fatores. Mas as pessoas lá, opa, cafeína, a pessoa tá passando mal, ó, ah não, opa, tomar uma cafeína aí, ah, opa, agora eu tô bem, ó, cafeína, né? E, ou seja, muitas vezes esse é o argumento, tá? Que eles acabam desenvolvendo. É mais nessa linha, né? E, e, e o outro lado, né? A outra parte da economia mesmo que está se desenvolvendo hoje, né? O pessoal gosta de se referir ao mainstream, né? Eles deixam de lado, tá? Então, se alguém quiser fazer o curso de economia, às vezes é muito bom estudar, né? Qual que é a instituição que vai estudar, ver as características daquela instituição, né? Que tipo de economia que é dominante ali, né? Qual é a vertente delas, né? Quem está procurando mesmo o caminho, né? Da prosperidade, né? Da qualidade de vida, né? Que promove saúde mesmo, né? Da longevidade, ou é o caminho da cafeína, né? O caminho de quem quer colocar ali uma ideia, uma ideologia, custe que custar, e deixa o restante meio que de lado, tente manipular, usar só o que favorece a ideia, né? Então, acho que isso é uma palhinha, tá, sobre o curso de economia. Você vai estudar, né? Muita matemática, muita lista de exercícios de matemática, muita microeconomia, muita lista de exercícios de microeconomia, muita coisa para ler, né? Muita macroeconomia e várias outras coisas, tá? É um curso bem interessante e abrange muitas coisas, né? Hoje, por exemplo, também está cada vez mais claro que você tem que estudar linguagem de programação. Muitas vezes, hoje é mais importante linguagem de programação do que aprender inglês, tá? Um segundo idioma no curso de economia. Então, muitas faculdades, cursos aí vão também te dar uma forte base, né, em R, Python, algumas linguagens de programação mais analítica para avaliar esses dados. E o leque do que você pode trabalhar é bem amplo, tá? Só no mercado financeiro já é bem amplo, né? Você pode trabalhar várias instituições, né? Mas isso fica para um outro debate. Eu sou Evandro Schutz, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver algum comentário, alguma coisa para colocar aí, pode comentar. Um abraço.